Deus abençoe a cada um de nós, pois é um privilégio para todos nós, tanto cantar como ouvir a palavra de Deus. Eu quero falar hoje sobre São Lucas 18, verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu estava pensando sobre a fé pentecostal e a fé dos trovões. Irmão Brana diz, na festa das trombetas 49, havia mistérios que continuavam escondidos. Apocalipse 10. Nós encontramos no final da mensagem do sétimo anjo que estes mistérios que haviam sido escondidos seriam revelados. Olha, no final, guarde bem. Apocalipse 10, de 1 a 7. Observem, a razão é porque não havia nenhum profeta durante esta era. A Bíblia diz que Deus nada faz até que Ele revele isto aos seus profetas, seus servos, os profetas. E a palavra do Senhor, em todas as eras, sempre tem vindo aos profetas. Nunca a um sistema, nunca a um grupo, sempre ao profeta. Bom, você sabe, um pregador, o irmão Brand disse que é um profeta, mas nós estamos falando aqui na qualidade de pregador mesmo. O profeta foi William Branham, que revelou todos os mistérios de Apocalipse 10. Ele não podia deixar para outro revelar. E não podia, antes dele, ninguém revelar. Porque eram mistérios que somente nos dias da voz do sétimo anjo é que seria revelado. A gente fica agradecido pela revelação. Eu vou chegar aqui a um ponto que você vai notar. Porque a era de Laodiceia terminou. Porque nem o profeta estava dentro de Laodiceia. Se você estiver, você está em contradição com o próprio profeta. Vou te mostrar daqui a pouquinho. Você até sabe dessas coisas. Mas é bom as pessoas cada dia aprender com o profeta. Nós simplesmente estamos aqui para repetir o que disse o nosso profeta. A Bíblia diz que Deus não revela nada e não pode fazer nada se não for através dos seus servos, os profetas. Nunca num grupo, diz o profeta. Nunca num grupo. Quer dizer, se você pensa que Deus está operando num grupo, então não é a palavra profética. Porque quando não tem profeta, você está num grupo. Quando chega um profeta, você sai do grupo. Em todas as 7 eras da igreja, não tivemos profeta. Só tivemos Paulo, profeta, e Brana, final profeta. Quer dizer, abriu a era e fechou a era com o profeta. E durante os 5 ministérios do meio, não tivemos profetas. Tivemos pregadores, que é considerado como profeta, mas não era um profeta vidente. Profeta vidente foi Paulo, foi Pedro e foi Brana.
foi profeta vidente, que tinha um ministério para entregar ao povo. Agora, estes homens tiveram o ministério de escrever a Bíblia. Pedro teve suas cartas e Paulo também teve suas cartas. Mas Branham, ele não tem que escrever Bíblia. Branham veio para revelar Bíblia, certo? Porque a coluna de fogo, diz o irmão Branham, que veio escrevendo a Bíblia com Moisés, com os profetas. Mas quando chegou aqui na última era da igreja, o que fez a coluna de fogo? Não tinha que escrever, tinha que revelar. O que falta, que era o mistério do sétimo selo, dos 7 trovões, do dia e a hora, o que falta está exatamente na hora que revela o mistério completo. Se você não tem a revelação do mistério, então você não tem o sétimo selo. Se você não tem a revelação do mistério, você não tem a revelação da vinda do Senhor. Você não tem a revelação dos trovões. Que alguém pensa que teria que escrever os trovões. Não, teria que revelar. Que os trovões já estavam dentro da Bíblia. Porque você não pode aumentar nem diminuir a Bíblia. Isso está escrito no final de Apocalipse. Então, se não pode aumentar nem diminuir, então já estava ali dentro, porque a Bíblia é um livro completo. O que falta na Bíblia é a revelação. E a revelação não viria no tempo de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, pentecostais, mas viria no tempo do sétimo anjo. Nos dias da voz do sétimo anjo. Apocalipse 10, de 1 a 7. Sempre quando Deus manda um homem, ele tem aquela escritura daquele dia. Porque o irmão Branham não saía dessa escritura. Apocalipse 10, 1 a 7. Cada mensagem dele, você pode ver. Apocalipse 10, 1 a 7. Porque era o ministério dele. Eu sei que tem as outras escrituras, mas ele não foi além 10, de 1 a 7. Por quê? Porque era o ministério dele, até ali, ter os mistérios revelados. E que ninguém poderia revelar, certo? E que se ele vai revelar os mistérios, primeiro ele tem que comer aquilo, né? E come, veio a espada na sua mão. O irmão Branham diz, depois ficamos sabendo mais tarde que é a palavra de Deus. E a palavra foi revelada. Só ficou para um ministério de mostrar para o povo aquilo que o irmão Branham não podia fazer no seu dia para alguém. Isso você tem que guardar. Estas coisas tinha que acontecer. Se você acha que não aconteceu, então fique nas eras, porque a revelação dos selos te tira das eras. A manifestação do ministério do Filho do Homem te tira das eras. A fé para o rapto é fora das eras. Você tem todas as eras, um movimento até pentecostal que chegou aqui perto do irmão Branham. Depois, no tempo do irmão Branham, você tem o ministério de Elias. E o ministério de Elias é para trazer de volta a fé pentecostal. Esse é o ministério de Elias. E depois tem o ministério do Filho do Homem, fazendo o casamento do crente com a palavra, e o ministério do sétimo anjo, que é revelar o segredo de Deus. Tudo foi revelado no tempo do nosso profeta. Então, nunca um grupo, sempre uma pessoa, um homem, um profeta. Deus nunca usou um grupo, parágrafo 50, a festa das trombetas. Deus nunca usou um grupo. Cada vez que qualquer grupo de pessoas se organizou, Deus o deixou e nunca retornou. Examine a história e veja se isto é correto ou não.
Nós já fizemos isto, irmão Brandis, nós já examinamos a história. Ele nunca trata com um sistema, ele nunca trata com um grupo depois de organizado. É contra Deus. 51. Portanto, durante o tempo da reforma, ali chegaram os reformadores, como os selos provaram que isto foi. Mas nos últimos dias, agora, isto estava suposto a ser revelado outra vez, porque encontramos nas Escrituras, em Malaquias 4, que tem que haver uma unção que descerá e restaurará outra vez aquela fé original. E trará a fé do povo de volta ao Pentecostes original, a fé dos pais. E este é o ministério de Elias. Ele veio fazer isso, veio converter nossos corações de filhos aos pais pentecostais. Você pode ver que do profeta para cá nós temos batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos a ceia com pão asmo, com vinho forte, temos o lava-pés de São João 13, essas são coisas que foram restauradas, a posição do homem e da mulher. O homem, ele é o pregador, a mulher é a ouvinte. Você não tem uma mulher pastora dentro deste ministério da restauração, porque lá no tempo de Paulo não havia. As pessoas que ajudavam Paulo, não quer dizer que eram pregadoras, porque o próprio Paulo disse: não permito, porém, que a mulher ensine ou exerça autoridade sobre o marido. E quando ela está ensinando uma igreja, ela está exercendo autoridade sobre o marido de outras. E Paulo diz que ela não podia exercer autoridade nem sobre o marido. Também ela não tem que apanhar. Ela tem que ser tratada com amor. Porque o homem tem que saber tratar a mulher. E ela tem que respeitar a posição também dela. Ela não pode sair da sua posição. Porque assim é a igreja. Deus não vai respeitar uma igreja que não o respeita. Fique sabendo disto. Se o homem não respeita a Deus, Deus não o respeitará. Deus o lançará na tribulação, porque ele não respeitou a Deus. Então, o ministério de Elias veio para isso, para restaurar a fé original pentecostal. Guarde bem isso, meus irmãos, porque se nós, com esta fé pentecostal, nós já tivéssemos tudo, não precisava de sétimo anjo, não precisava de sétimo selo, não precisava de filho do homem. Deixa eu ler aqui outra vez. Olha para você ver como a Bíblia é tão clara. Quando, porém, vier o filho do homem. Jesus era o filho do homem. Agora, Jesus estava falando de outro ministério que viria no final. Quando vier, Jesus era aquele filho do homem que veio. Agora, quando vier o filho do homem é um profeta, é Deus num homem. Então, você vai encontrar irmão Brana dizendo: eu não sou o filho do homem, porque o filho do homem é Jesus Cristo. Eu sou um filho do homem é um profeta. Você vai encontrar o irmão Brana dizendo: eu não sou o Messias. Mas ele vai dizer também para você: nós somos um Messias. Cada um de nós somos um Messias. Porque Brana não era Jesus Cristo. O Messias era o Senhor Jesus Cristo. Mas o ministério do Senhor Jesus Cristo agora estava operando na vida de outro homem. Por isso, o ministério do Filho do Homem. Mas quando vier o Filho do Homem achar a fé na terra, ele não achou. O ministério do Filho do Homem era Deus do profeta. Então, o que ele teve que fazer? Restaurar-nos primeiro
de volta ao Pentecostes, de volta à fé original, de volta ao batismo original, de volta à cura divina original, à ceia original, a posição do homem e da mulher na igreja original, as vestes da mulher original. Ele veio fazer isso. Este é o ministério do Elias, trazendo estas coisas a nós, convertendo, certo? Está convertendo os nossos corações. Isto é maravilhoso. Mas não fica só na conversão. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, ele não achou fé na terra. Você pode ver que quando veio o ministério do irmão Branham, não tinha fé na terra, não tinha fé para a cura divina, não tinha fé para a cura divina, já vinha exatamente sendo restaurado pelo ministério do profeta. A verdadeira fé para a cura divina. Você tinha pessoas com dons, mas tudo bem, mas aquela verdadeira fé, sinais de cura divina, veio com o profeta, porque ele tinha esse ministério de restaurar todos nós, converter todos nós à fé original pentecostal. E ele diz, e trará de volta o povo de volta ao Pentecostes original e à fé dos pais. Os 52 da festa das trombetas, e tomamos o Elias da primeira sucessão, tomamos o Eliseu para segui-lo, tomamos a João Batista após aquilo, que era o Elias daquele dia, e uma promessa de outro neste dia, que era nos dias do irmão Branham. Agora, João Batista não era o Elias de Malaquias 4, ele era o Elias de Malaquias 3. Jesus disse, eis que eu envio o meu mensageiro diante de minha face, para preparar o caminho. Nós encontramos sendo aquilo. 53, a festa das trombetas. Agora, fazendo isto, encontrando aquelas posições, nós sabemos que todo o restante da Escritura, inspirada por Deus, nos revela que estamos nos últimos dias. Toda Escritura inspirada revela que estamos nos últimos dias. Isso era nos dias do irmão Branham. Agora, presta atenção, você que diz que a era não terminou. Você tem que saber, quando você chega a ter o entendimento de que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono, que o último eleito já entrou, é porque você tem a revelação dos selos. Você tem a terceira puxada. Porque o irmão Branham não podia falar. Ele não podia dizer a ninguém. Mesmo perguntando a ele, ele não podia dizer a ninguém. Você tem que entender isto. É revelação. Então, aqui está. Escuta o que o irmão Branham diz. 54, festa das trombetas. Marca bem aí você que crê que a era não terminou, achando que o ministério do irmão Branham está dentro da Laodiceia. Ele diz assim, agora, se eu venho com a mensagem do Pentecostes, eu estaria na era da igreja de Laodiceia. E isto não estaria certo. E aí, meu irmão, o que você vai arrumar com isto? Se o irmão Branham viesse dentro da era da mensagem pentecostal, ele estaria na era de Laodiceia. E ele diz aqui, isso não estaria certo. Então, o irmão Branham não estava com o seu ministério na era de Laodiceia. Você vai ver até a era de Laodiceia, você vai ver ele pregando grandes mensagens, como as eras da igreja, ele pregando as 70 semanas de Daniel, grandes mensagens que ele pregou, mas quando chegou a revelação dos selos, era fora de Laodiceia. Quando o ministério do Filho do Homem entrou em cena, você vai ver, hoje tem se cumprido essa escritura, 108, quando entrou em cena, terminou a era.
Ao terminar a era de Laodiceia, então começa o ministério do Filho do Homem. É o que o irmão Branham ensina. E ele diz, se eu venho com a mensagem do Pentecostes, bom, ele veio e restaurou essa mensagem pentecostal para nós. Ele restaurou esta bênção dos dons para nós, da posição do homem e da mulher na igreja, da cura divina genuína. Ele restaurou para nós o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque antes era Pai, Filho e Espírito Santo, e havia os outros que batizavam só em nome de Jesus. Por isso o irmão Branham disse que estava errado esse batismo em nome de Jesus, porque Jesus não pode ser seu próprio Pai. Tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor é Pai. E é o Pai que estava no Filho. O Pai é Espírito. Você quer ver o Pai? Disse Jesus, quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Eu creio que isso deveria bastar para cada um de nós. Mas, estando pensando ainda nesta fé pentecostal, o irmão Branham está dizendo aqui, agora se eu venho com a mensagem do Pentecostes, quer dizer, só restaurando estas coisas, então eu estaria dentro da era de Laodiceia, e isto não estaria certo. Esta é a razão pela qual Wesley não podia tomar a mensagem de Lutero. Lutero estava em uma era. Wesley estava em outra era. Se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Moisés, isso não teria dado certo. Agora Jesus veio com a graça, mas a mensagem de Moisés era a lei. Se a lei foi dada por Moisés, diz a Bíblia, a graça e a verdade nos vieram através de Cristo Jesus. Se Moisés tivesse vindo com a mensagem de Noé, isso não teria dado certo. Por isso, se o irmão Branham tivesse vindo com a mensagem pentecostal, ele estaria dentro de Laodiceia. Isso não daria certo, porque a revelação dos selos é fora da era de Laodiceia. Quando terminada a era de Laodiceia, aí manifesta Apocalipse 10. Por isso essa mensagem do irmão Branham veio no final do seu ministério, porque o sétimo anjo, a revelação, vem no final do ministério. Quando ele teve a revelação dos selos, dos trovões, dentro de 63 a 65, dentro desses 3 anos, ele trouxe tudo o que nós estávamos precisando. E era revelação. Você tem que entender que essa é outra fé. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ele não achou. Ele pregou a fé perfeita. Ele não achou fé. Ele diz, você chega aqui e está nesta fila de oração dizendo que você tem toda a fé do mundo, então o que você está fazendo na fila? Porque quando você tem fé, você ouve a palavra e recebe a cura. Agora mesmo, se você tem fé, você ouve eu pregar e é curado de qualquer doença, qualquer enfermidade, câncer, paralisia, surdez, mudez, Covid, qualquer coisa, é fé. Esta fé foi restaurada. Irmão Branham veio com esse ministério para restaurar essa fé a nós. Quando ele veio, ele não achou fé na terra. Por isso ele trouxe esta mensagem. E além de pregar esta mensagem, aí ele veio mostrando para nós que o que havia sido restaurado ainda não era suficiente para o arrebatamento. Você já conhece isso. Vou ler, mas você já conhece. Primeiro selo, 74, 75. E no final da era pentecostal, estamos supostos a receber, de acordo com a palavra, segundo a ajuda que Deus me der nesta noite, para lhes mostrar aqui que nós estamos para receber um mensageiro que tomará todas aquelas pontas soltas que estão sobrando ali, que não pôde ser dita nos dias de Paulo,
de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley e do movimento pentecostal e da primeira e segunda etapa. Agora ele chega juntando todas as pontas soltas que estão sobrando ali e revelará todo o segredo de Deus para o rapto da igreja. Ninguém pode ser raptado com a fé que você diz, eu tenho fé em Jesus. Irmão Branham veio restaurar a fé pentecostal para que você pudesse ter esta fé correta para agora alcançar a fé de rapto. Você não vai no rapto, eu não vou no rapto com a fé pentecostal, que foi restaurada pelo ministério de Elias, no ministério do irmão Branham. Ele está dizendo isso aqui, no 75 do primeiro selo. E então vem 7 trovões misteriosos, que nem mesmo estão escritos. Olha bem, é certo, isso é certo. E eu creio, e eu também, que através destes 7 trovões, não através daquilo que já foi pregado, não, através desses 7 trovões, será revelado nos últimos dias, que exatamente o ministério do 7º anjo é o ministério dos últimos dias, que foi o ministério do irmão Branham, na abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus. A fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Meu irmão, esta pregação dos 7 selos, dos 7 trovões, é para reunir-nos, não é para separar-nos. É para reunir-nos. E não adianta você estar com aquela fé de movimento de cura. Isso não te leva ao rapto. É bom, mas não te leva ao rapto. O irmão Branham está dizendo aqui, se você crê no profeta, você vai crer que a era terminou. Porque ele diz que se ele viesse com a mensagem pentecostal, ele estaria em Laodiceia, e isso não estava certo. 54, da festa das trombetas. Agora estou lendo o primeiro selo, 75. Diz, aí está algo. Porque o que temos neste momento, nós não seríamos capazes de fazer. A fé que nós temos não é capaz. Porque a fé que foi restaurada por Elias não pode me arrebatar. É isso que ele está dizendo. Porque ele está dizendo com a fé que nós temos. E esta fé, ele já tinha restaurado o batismo e tudo, toda a fé pentecostal, ele já tinha restaurado. Só que ele vem e diz aqui no primeiro selo, porque com o que temos neste momento, agora, nós não seríamos capazes de fazê-lo, quer dizer, de fazer este rapto. Não seríamos capazes. Aí está algo. Devemos avançar em direção a algo. Esse é o problema das pessoas. Elas ficam estagnadas. Elas não avançam. Elas têm que avançar em direção a algo, está dizendo o irmão Branham. Temos que avançar em direção a algo. Nós dificilmente podemos ter fé suficiente para a cura divina. Nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados no momento e sermos tirados desta terra. Esta é a fé que nós devemos ter, só que ela não é a fé pentecostal. Ela não é a fé que o Elias veio restaurar. Esta é a fé dos trovões, ele está dizendo aqui, ó. É a fé dos trovões. Quando você crê que os trovões foram revelados nos 7 selos. O que são os 7 trovões? São os mistérios revelados nos 7 selos. Laodiceia 38. É só você ver a própria mensagem. Irmão Branham deixou isso tudo claro para nós. Então esses mistérios já foram revelados para dar fé de rapto. Fé é revelação. Revelação porque você crê. Então quando você diz assim, eu creio que os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Laodiceia 38. Certo? Pergunta e resposta número 4, 78. Também. É você crer que foi revelado dentro
dos 7 selos. Você tem que ter essa revelação. Não é apenas, eu creio no batismo, eu creio na ceia, eu creio no lava-pés. Não, para ir no arrebatamento, a fé é dos trovões. E os trovões serão revelados quando? Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo. Meu irmão, isso já foi pregado. Se você não aceita, isto é, você não tem fé. Se você não tem fé nesta pregação que o irmão Brana fez, ele dizendo, com o que nós temos, nós não podemos fazer esse rapto. Isto é, irmão Brana tinha fé de cura, irmão Brana tinha fé de ressuscitar mortos. E ele vem e fala essas palavras. Com a fé que temos, não podemos fazer esse rapto. Necessitamos de 7 trovões. Aí você chega em algum pregador e diz, não preciso de trovões, não preciso de novo nome. Isso é porque eles não vão no rapto. E estão preparando vocês para não ir também. Porque eles não têm fé que os trovões foram revelados nos 7 selos. Toda a revelação que você tem dos 7 selos são os trovões. É aquilo que não sabíamos durante 7 eras da igreja. Ficamos sabendo dos 7 selos, que foram acontecimentos durante 7 períodos da igreja, mas não sabíamos o que era. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocou a trombeta, aí ficamos sabendo o que era. É isso que você crê hoje. Esta é a terceira puxada. Agora, se você não come esta palavra, estes trovões que foram revelados pelo 7º anjo, Cristo nele, trazendo, claro, esta revelação para todos nós. Se você não crê, é porque você não vai no rapto, você não é o filho do rapto. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele não achou fé na terra, ao ponto de pregar a restauração da fé pentecostal, nos dias dele ali nos Estados Unidos, pregou fé perfeita, nós temos a mensagem, a fé perfeita, e depois ele vem com os 7 trovões, para dizer para nós exatamente isto. Você precisa dos 7 trovões, porque esta é a fé perfeita. O que é perfeito? 7 é perfeição. Bran significa ter feito, perfeição. Você precisa crer, ter fé de que irmão Brana revelou 7 trovões. Isso é perfeição. Isso é fé perfeita para rapto. Se você tiver apenas a fé restaurada por Elias, que é o ministério de irmão Brana, você ainda não vai no rapto. O que leva-nos ao rapto é vermos os 7 selos revelados, porque aquelas revelações é que mostram os trovões. É uma diferença dos 7 selos e dos 7 trovões, porque os 7 selos é o que está escrito na Bíblia. Você tem 7 selos na Bíblia, mas os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. São estas revelações que ninguém sabia, mas nos dias da voz do 7º anjo, ele veio e revelou todas estas coisas para nós. Agora temos esta revelação. Somos agradecidos a Deus por esta revelação que ele tem nos dado. Não somos melhor que os outros, mas Deus pregou através do irmão Brana nos Estados Unidos e eles não alcançaram a fé dos trovões. Eles não alcançaram a revelação dos trovões. Eles não receberam o novo nome. E por graça e misericórdia divina, estas coisas estão conosco hoje. Estamos comendo. Isto é o livrinho, gente. Esses trovões é o livrinho que você está comendo agora. Não somente o irmão Brana comeu, mas eu comi, você está comendo. É isso que nos alegra, que nos fundamenta nessa grande revelação para sermos raptados. Não deixa ninguém te iludir, te enganar. Hoje é o seu tempo. Ontem foi o tempo do irmão Brana nos Estados Unidos comer o livrinho, revelar
os 7 trovões. Hoje é o tempo da noiva comer o livrinho, pregar outra vez, profetizar outra vez, porque já foi profetizado pelo profeta. Se não tivesse sido profetizado pelo profeta, não poderíamos profetizar. Porque diz outra vez, Apocalipse 10, 8 a 11, nós temos um ministério entrelaçado do 7º anjo e da esposa. Entrelaçado. Apocalipse 10, de 1 a 7, e aí vem o próprio profeta, come o livrinho, mas tem que completar com a noiva. Ela come o livrinho e profetiza outra vez. O irmão Branham não vai profetizar outra vez, porque ele já profetizou. Toda a revelação que eu precisava, que você precisava, já está revelada. Deus já deu através do irmão Branham. Agora é o meu tempo, é o seu tempo de comer este livrinho e profetizar outra vez. Não tem nenhum homem grande. É o Espírito Santo que é grande. Diz o irmão Branham, não tem nenhuma igreja santa. É o Espírito Santo na igreja que a faz santa. Então não tem nenhum homem santo. É o Espírito Santo no homem que faz dele santo. E o Espírito Santo em nós teria fé de rapto hoje. Creria que os trovões foram revelados. Agora, se você não crê nem que a era terminou, irmão Branham dizendo, se eu venho com a mensagem pentecostal, eu estaria em Laodiceia, e isso não estaria certo. É o irmão Branham que disse que ele não estava em Laodiceia, porque ele não veio apenas com a mensagem pentecostal, aquela restauração que era o ministério de Elias, restaurando todas as coisas. Ele veio revelando os mistérios escondidos. E é isso que Deus quer de mim e de você, para sermos raptados. Nós tivemos o período, quem quer Jesus? Quem aceita Jesus? Levanta a mão. Tudo bem. Nós tivemos esse período do profeta pregando, restaurando todas as coisas. Quem quer ser batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, crê na cura divina. Aí nós levantamos a mão. E agora, quem crê nos 7 trovões, que foi revelado depois que a era terminou, que são as revelações contidas nos 7 selos, Laodiceia 38. Quem é que tem essa fé? Fé é crer. Você crê nisto? Pai Celestial, eu peço que o Senhor usa de misericórdia para com todos nós e nos alimente com a sua palavra, que é vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Eu tenho fé e com coragem esta mensagem me deu vigor. Eu tenho fé, Jesus me guia com alegria, sou vencedor. Eu tenho fé, estou seguro, o meu futuro é promissor. Eu tenho fé, é resoluto, eu já desfruto seu grande amor. Eu tenho fé nos 7 selos, Cristo é Cristo, dando mais luz que para mim é um refratário
nesse cenário vejo Jesus. Eu tenho fé, estou seguro, o meu futuro é promissor. Eu tenho fé, é resoluto, eu já desfruto seu grande amor. Segunda etapa, aves pequenas voam serenas quando se vão. Terceira etapa, anjos que agem, dando mensagem para João. Eu tenho fé, estou seguro, o meu futuro é promissor. Eu tenho fé, é resoluto, eu já desfruto seu grande amor. Amém. Coisa boa, né? Bons cânticos. E temos que ter esta fé. Muito importante. Deus abençoe a irmã Dalva, que pede oração por sua sogra, Dona Rosa. Oração para o irmão Mário, o irmão Henrique, o irmão Fernando. Estão com sintomas de Covid, né? Não diz que estão com Covid, mas tem sintomas de Covid. Oração para o irmão Roberto, que está com Covid. E temos mais pessoas pedindo. Meu Deus do céu, oi pastor, uma vez ore por nós, por favor. Eu e meu marido estamos com Covid e estamos no 7º dia de contágio. Mas aqui é a irmã Simone e o esposo ali em São Paulo que nos ouve. Deus abençoe. Muito bom a gente ter as pessoas conosco e elas crêem no resultado da oração da fé. Precisamos crer de coração. Também a irmã Andréia pede por seu filho Daniel para um serviço melhor. Ele trabalhou um mês, não ganhou quase nada. Então ele precisa de um serviço melhor, quase nada mesmo, muito pouco. Então precisa de um melhor serviço. Deus vai ajudar e abrir as portas para o Daniel. Muito bem. Já foi estar repetindo muita coisa aqui. A família do irmão Odair em Castanhal estão conectados, junto com o irmão Cosme e o irmão Tiago, também em Castanhal. E em Outeiro, o pastor Gedielso, também sua família, assistindo o culto. Deus abençoe. Pastor Mendes na estrada está ouvindo, né? Irmã Neuza em Castanhal, irmã Gabriela e irmão Gabriel. Deus abençoe cada um. Olha, vocês desculpem, porque talvez o pedido chegue aqui de última hora e a gente não dá conta. Me parece que chegou um pedido agora, né? E está aí o pastor pede oração para o favor do Lucas, da minha amiga. Ele está entubado com Covid-19
E desde já agradeço pela oração. E também o Gabriel, que está com depressão. Seu irmão Rafael e irmã Bianca, que está pedindo. Vamos orar? Grande Criador, nós reconhecemos que todo o poder da cura está contigo. E nós estamos aqui tomando posse destas bênçãos, desta cura, da libertação, que o Senhor abra as portas de emprego para o Daniel, que a irmã Andréia pede, porque quer ver o filho trabalhando, ele tem vontade de trabalhar e ganhar bem. Em nome do Senhor Jesus, põe a tua mão, dê um grande resultado para o Daniel, através da oração. E todos que estão aqui precisando da bênção do Senhor, meus irmãos aqui de Franca, que foram acometidos pelo Covid, mas o Senhor está tomando conta deles. Eles estão se fortalecendo, irmão Roberto vai fortalecendo. E os demais que estão apenas com sintomas, que vai vencendo esses sintomas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cada vida seja abençoada, tenha a cura divina que precisa, para a glória de Deus. Amém. Amém. Muito bem, meus amados, o problema de nós estarmos fazendo reunião aqui direto do Parque do Horto e não na igreja, é devido a algumas pessoas que foram acometidas por Covid, e nós queremos deixá-los, então, cada um em casa, né? Cada um fica em casa. E tem uns que foi acometido, outros não. A maioria não, certo? Mas estamos já fazendo isso para evitar. Então, não temos reunião. Amanhã também, na igreja, não tem. Nem quinta-feira e talvez nem sábado e domingo da outra semana. Nós temos que ficar mais ou menos esses 15 dias, até domingo que vem. Outro domingo, viu? Amanhã não, até outro domingo. Mas você está aqui nos ouvindo, você está em casa, assistindo em casa. Isto vale a pena, certo, meu irmão? Deus abençoe a cada um de vocês e vocês que nos ouvem por toda parte, em Franca, no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo. Deus te abençoe. Como é bom ter vocês que confiam nesta palavra, nesta mensagem. Até o dia 23. Bom, o irmão Benevaldo também, ele estará inaugurando um novo programa e ele está pedindo aos pastores para dar uma palavrinha. Cada um que puder dar uma palavra uns 15 minutos, 20 minutos no máximo. Não é bom prolongar, fica pesado para as pessoas ouvir, que nem um culto nosso aqui, já é mais prolongado, né? Mas uma palavra que cada um vai dar seja objetivo. Eu até tenho dificuldade, eu tenho dito ao irmão Benevaldo, deixar eu de lado, né? Toma alguma mensagem minha e coloque ali. Mas estamos apoiando aí o trabalho do irmão Benevaldo, fazendo aí um novo trabalho, que é o Webram. Este aí, que ele está lutando para fazer alguma coisa, né? Isso é muito bom. Ele tem dom para isso daí, certo? Que os irmãos que puderem, temos deixado a liberdade, e ajuda ele com a sua oferta. Faça isso, eu creio que vai ser bom também para ele. Falou, meu amado. Deus abençoe. E vai demorar, né? É no fim do mês, né? Nós vamos ficar quase o final de mês aqui. E os irmãos em casa, firme, né? Porque os crentes dessa mensagem, eles são firmes. Outra coisa que eu pediria a vocês, da hora que eu entro na internet e vejo alguma coisinha, né? Então eu fico triste. Um irmão chamar o outro de diabo. Não faça isso. As pessoas que saíram do nosso meio não são diabo. Vocês não têm que ficar discutindo, chamando um outro de diabo, que parece diabo. Tem que orar, né? Orar por eles. Eles oram por nós e nós oramos por eles. Mas não fica na rede social aí, discutindo. Larga de mão, isso é mau espírito, irmão.
irmãos que crêem no meu ministério também. Está fazendo isso, está errado. Você tem que saber que está errado. Quanto tempo eu estou avisando isso aqui para vocês? Não façam isso. Eu quero chegar ali e ficar em paz quando eu entro na minha página também, né? Então, por isso, eu não aceito alguém que vai lá para me atrapalhar, para discutir comigo. Não, deixa ele discutindo sozinho, fora do meu Face, certo? Fora do meu Zap. Não é para discutir. Agora, se pessoas que têm bom espírito, você ainda aceita, elas têm bom espírito. Eu acho que nenhum de nós deve pegar a mensagem minha e colocar para eles, para insulto, nem eles pegarem a mensagem deles e colocar para nós para insulto. Quer dizer, temos que ser maduro. Será que você vai esperar ter 70 anos, que nem eu, para ser maduro? Filho, você vai ficar na tribulação. Vai mesmo. Porque não dá tempo mais de você completar 70 anos. Pelo que a gente vê, o mundo do jeito que está empraguejado. Certo? E por que os crentes não aprendem? Tem gente que a vida está toda espatifada e está falando dos outros. Não faz isso não. Sua vida já não está boa. Você não está bem. Seu casamento não está bem. Sua família não está bem. Então não toque na vida dos outros, pelo amor de Deus. Vamos ter um tempo para nós orarmos por nós, orarmos pelos demais irmãos, mas não ter eles como inimigo, não ter eles como Satanás. O que é isso? Não faça isso, certo? Eu sei que tem hora que as mensagens são duras, são difíceis, na verdade, mas pessoalmente eu quero que vocês tratam bem um ao outro. E aqueles que não respeitam o nosso direito, então excluímos eles, certo? Excluímos eles, se eles não respeitarem a nossa página. Tem gente que tem coragem, quer dizer, eles são incautos, eles são gente que, eu não posso nem usar certas palavras, eles entram na nossa página, a hora que nós estamos pregando aqui, eles entram lá para colocar coisas para contrariar, para falar contra nós. Meu irmão, seja maduro. Quem quiser vai atrás de vocês, né? É aquele espírito ali de Criciúma. É o espírito que pega mais, parece que é aquilo ali, né? Aí as pessoas, eles entram achando que tem tudo. Eu não entro na página dos outros. Eu vou só onde me permite. Se eu entro na sua casa, é porque você permite. Se eu estou no seu computador agora, é porque você permite. Se você não gosta de mim, não gosta da minha pregação, você desliga, passa para o outro. Tem tanto pregador, tem milhares de pregadores no mundo, para que ficar problemático comigo? Certo? Eu te amo da mesma forma. Talvez não é assim a hora da unção que vem uma pregação corretiva, que você vai ter que entender também. Mas eu te amo. Eu não vou ficar fazendo pregações para poder te ofender. Acho que já é tempo de nós aprendermos com todas as pragas que têm caído no mundo, que não tenhamos mais uma praga na nossa própria vida de não saber respeitar o direito dos outros. Falou, meus irmãos? Deus te abençoe. Amanhã tem mais. Se Deus quiser, a gente volta a estar aqui falando com você às 19h. Não perca. 19h estamos aqui para transmitir mais um recado de fé para o seu coração. A programação 24 horas. Agora você percebe que sai do ar um pouquinho. Sai, mas logo dentro de 5 minutos volta outra vez. Certo? Em todos os nossos cultos acontece isso. Talvez você está ouvindo, terminei, logo é cortado. Porque essa mensagem fica aí no YouTube. Então já cortamos para isso, para ela ficar no YouTube. Aí depois começamos às 24 horas, para você ouvir mais mensagem, mais cântico. Quer aprender mais alguma coisa? Tem mensagem. Tem gente que tem ainda aparelho de DVD, quer ouvir DVD? É só você mandar seu endereço para mim, eu te mando grátis. Eu tenho ali centenas de DVDs que já estão gravados e que só pode ser usado mais por quem não tem internet, né? Mas se você conhece, como o pastor Mendes, desta vez veio e levou mais de 500, levou muita coisa para poder distribuir lá para Mamangalzinho, aquele mundo afora, lá no Belém do Pará. É um lugar que está sendo difícil, talvez, para ter a internet, e vai ouvindo ainda os DVDs.
Falou, meus irmãos. E olha, estou mandando esses DVDs com a pregação de todo mundo, porque não tem jeito, já está gravado. Até os irmãos que não gostam, vai a sua pregação também, você não gosta, mas você me perdoe. Eu estou aproveitando esses CDs e passando para o povo, para todo mundo ouvir a minha pregação, a sua pregação, até a pregação que você não crê mais. Eu estou passando. Isso é grátis para quem desejar. E os demais vai nos ouvir através do YouTube, que nós temos sempre uma mensagem nova ali no YouTube. Mensagem de 2000, 2002, eu digo nova, que são mensagens que foram deletadas, né? Então a gente começa a colocar algumas delas, 2005, 2007 e assim por diante. E se você quer que coloque alguma mensagem no YouTube, você comunica comigo, fala o nome da mensagem e eu vou colocar no YouTube se eu estiver em casa, certo? Que eu tenho centenas e centenas. Eu posso ajudar você. É como uma irmã lá de Pelotas, ela sempre pede, né, para colocar uma mensagem. A gente vai e coloca, porque isso ajuda as pessoas que precisam ouvir mais uma vez a mensagem. Não perca tempo, pare e escute uma pregação, nem se for por dia. Escute uma pregação e Deus te ajudará. Amém? Deus te abençoe. Boa noite. Aqui conosco é eu e o Jonatas e o irmão Alexandre. Somente nós três levando essa mensagem até você. Boa noite.